Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabi. Eu sou concurseiro, assim como provavelmente você também é. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma aula aqui de concurseiro para concurseiro do Código de Conduta Ética e Integridade da Embrapa, tá bom, pessoal? Vai ser uma aula que eu acredito que vai ficar um pouco longa, mas eu vou tentar trazer todo o código aqui pra gente, tá? São 18 páginas de código. E creio eu que essa aula pode ajudar você a ter um norte aí nos seus estudos. Na próxima aula sobre o código de conduta, eu vou tentar trazer algumas questões de concursos anteriores da banca Sebrasp e também de outras bancas, mas que têm uma noção parecida, para que a gente treine um pouco sobre código de conduta de ética, tá? Não necessariamente da Embrapa, mas que tem muito a ver, vocês vão ver nos próximos vídeos, que vai ter muito a ver com o código aqui aplicado, tá bom? Então espero que vocês gostem da aula. Se você gosta do meu conteúdo, considere deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Sempre tento tirar um tempinho do meu dia para trazer vídeos aqui. Eu paro um pouco dos meus estudos, faço um vídeo e trago para o canal para a gente poder se ajudar. Sei que o código de conduta ele é importante para, se eu não me engano, todos os cargos, tá, que estão ali abertos, né, para o concurso da Embrapa. Então, é muito importante essa aula, tá, para a gente conhecer esse código. Beleza, pessoal? Como eu falei, é um código relativamente pequeno comparado com outros. São 18 páginas, tá bom? E são 20 assuntos que ele vai tratar nesse código. A gente vai ver um por um aqui as partes mais importantes, tá bom, pessoal? Sempre recomendo, se você quer fazer um estudo com mais qualidade, com mais detalhe, eu vou deixar o link desse código na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para que você leia ele na íntegra. Tá bom, pessoal? Vamos começar. Bom, começando com o objetivo, né? O objetivo do código é estabelecer regras de conduta com base em valores éticos e princípios de integridade a quem se aplica esse código. Ou seja, pessoal, o que está dizendo é que o código existe para ser aplicado. O código existe para que as pessoas que a quem se aplica tem que utilizar, tem que seguir esse código no dia a dia. Quem se aplica esse código? Nós vamos ver aqui mais na frente que serão os agentes públicos, mas também todos aqueles que vão estar de alguma maneira ligadas à Embrapa, a empresa. Tá bom, pessoal? Aí ele fala do campo de aplicação. Essa norma se aplica a todas as unidades centrais, tá? Que seriam as sedes da Embrapa, e descentralizadas da Embrapa, ou seja, todos aqueles campos que também pertencem à Embrapa. Então, tudo que pertence à Embrapa, essa norma irá se aplicar nos locais e também às pessoas que trabalham, tá bom? E aqui ele coloca, olha, é de observância obrigatório por todos os empregados, incluindo gestores, ou seja, pessoas de um cargo mais superior, né? Membros da diretoria executiva, membros do conselho de administração, fiscal, dos comitês de auditoria e elegibilidade, estagiários, prestadores de serviços, viu? Então até as pessoas que são terceirizadas têm que seguir esse código. Demais colaboradores que estejam a serviço da Embrapa, inclusive em decorrência de contratos e parcerias. Ou seja, todos aqueles, a gente vai ver isso mais na frente, que seguem, que estão de alguma maneira ligados à Embrapa, têm que seguir o código de conduta. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante, que a gente vai ver lá na frente, que as pessoas que vão ter de alguma forma uma participação na Embrapa, elas recebem esse código de conduta de ética, integridade, né? E elas têm que assinar, tá bom? Para saber que, para um termo, para dizer para a Embrapa que ela entende que ela leu aquilo ali, entendeu? Continuando. Este código se aplica indistintamente, inclusive em períodos de férias, licença, afastamento ou quando o empregado esteja cedido a outros órgãos. Ou seja, se o empregado trabalha na Embrapa, se ele tem alguma ligação com a Embrapa, isso é muito importante, por isso eu estou frisando várias vezes, ele vai ter que seguir esse código de ética, tá? Até mesmo quando ele não está trabalhando, quando ele não está na empresa.
ele tem que seguir o código de ética da Embrapa. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Aqui são algumas referências que eles colocam. E tem agora siglas e abreviaturas que são muito importantes para a gente entender. Tanto as questões que podem vir na nossa prova, quanto também para facilitar a leitura aqui do código, tá? Então eu coloquei algumas aqui, eu não coloquei, né? Eles colocaram, mas eu frisei a SEI, né? Que é o Sistema Eletrônico de Informações, tá? Que é onde você vai gerenciar, vai acompanhar, tá? Vai também fazer os processos de documentos da empresa que você trabalha. No caso aqui da Embrapa, entendeu? Mas tem outras siglas aqui que a gente pode trazer, né? Como a Embrapa mesmo, né? É importante saber o que significa a sigla Embrapa, né? Que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Não é só de agricultura ou de pesquisa de agricultura, não, é agropecuária, tá bom, pessoal? O DOU, que é o Diário Oficial da União, que é onde, por exemplo, saem os editais da Embrapa, vai sair os resultados do concurso e tudo mais, também são publicados no Diário Oficial da União, porque a Embrapa pertence à União, tá, pessoal? DE, né, que é a diretoria executiva, o CONSAD, que é o Conselho de Administração, BCA, que é o Boletim de Comunicações Administrativas, é onde você vai ver as notícias administrativas da empresa, tá bom, pessoal? Então, tudo isso é muito importante de saber, ok? E aí agora vamos para a parte de definições. Alguns termos importantes, tá? Que o código traz, que é importante a gente entender. Primeiro, agente público. Agente público é todos aqueles que vão trabalhar com remuneração ou não na Embrapa. Eles vão fazer alguma função dentro da empresa. Então, se você faz alguma função dentro da Embrapa, você é um agente público daquela empresa da Embrapa. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Assédio moral e assédio sexual, né? Que são assédios, né? Os assédios são essas condutas abusivas, né? E o moral e o sexual vai ter essa diferença, que o moral pode ser ofensas, agressões leves, gestos, palavras, né? Que vão de alguma forma humilhar ou denigrir a imagem de alguém da empresa. Já o assédio sexual, como já diz aqui no próprio manual, né? De natureza sexual, contato físico, palavras, gestos ou outros meios. Tá bom, pessoal? A parte de brinde é muito importante a gente entender porque costuma cair nas provas, tá? Gente, o que é brinde, né? Brinde, como já diz aqui, é qualquer objeto que normalmente não tem um valor comercial. Ou seja, não é aquilo que você vai ganhar um dinheiro por ter aquilo, uma joia, alguma coisa assim que vai te dar um benefício monetário, né? Mas que normalmente é um presentezinho, sabe? Alguma coisinha. Presente é diferente, a gente vai ver mais na frente, mas é alguma coisa para, como posso dizer, dar de bom grado para alguém que pertence à empresa, para um agente público, tá? E os brindes, eles são permitidos, só que, eu frisei aqui, né? Eles têm que ter um valor inferior ao definido pela legislação e só podem ser distribuídos, né, em intervalos maiores que 12 meses. Ou seja, de um em um ano, né, você pode receber brindes. Uma frequência maior que essa já é errado, é contra a lei, a legislação, tá, da Embrapa. Beleza? Conduta, né, eu frisei aqui que é a conduta, que é o comportamento, seu modo de agir dentro da empresa. Conflito de interesses, é muito importante isso, tá, gente? Que normalmente é caracterizado por interesses que vão bater de frente entre o seu interesse, o interesse privado da pessoa, e o interesse público da empresa. Quando a pessoa ela tenta ganhar alguma coisa em custa da empresa, né? Ou ela tem um interesse, ou o interesse dela é maior do que o interesse do bem-estar comum do local que ela trabalha, do interesse coletivo, como ela coloca aqui, tá bom? Então, tudo isso não pode acontecer. A gente vai ver que tem vedações relacionadas a conflitos de interesse, tá bom? Eficiência, né? A pessoa ela tem que ter essa eficiência, uma eficácia, né? É sempre trabalhar com qualidade na empresa. Ética é muito importante, o conceito de ética, né? A gente não tem isso
na área da filosofia, né, a diferença de ética e moral, e eles vão trazer essas duas palavras aqui pra gente, tá? Mas basicamente é promover, né, sem distinção ou discriminação, né, com base nos princípios morais, tá? Normalmente a ética, gente, só para a gente ter um contexto maior, ela é definida com base na cultura e na tradição que a gente vive. Isso é uma coisa que cai em prova também, tá, gente? Mas ela costuma, num presente momento, onde a gente está inserido naquela sociedade, a ética ela não é mutável, né? Ela não muda. Agora, a moral, ela é mutável. As pessoas podem ter morais diferentes umas das outras, tá? Então, apesar do código de conduta, o código de conduta e ética e integridade, ela dizer vários parâmetros importantes para a gente seguir, tudo isso, gente, é com base também em contextos, né? Na moral que a gente vai ter ali na hora de realizar uma ação, uma atitude com base nesse código, tá bom? Impessoalidade, né, pessoal, é basicamente a imparcialidade, né? Ou seja, é você garantir a igualdade no local de trabalho, a isonomia, ou seja, o que é isonomia? Todos são iguais, né, perante a lei, todos são iguais perante a legislação da empresa. Então, não é porque uma pessoa é superior, tem um cargo superior ao seu, que ela vai te tratar, vai te fazer um assédio moral, um assédio sexual e vai ficar tudo certo. Não. Se você sofrer algum tipo de assédio, se você sofrer algum tipo de problema que bate de frente com o código de conduta, você tem que imediatamente, tá? Imediatamente notificar, tá, a órgãos competentes da empresa. Então, ouvidorias, comissões de ética e alguns outros superiores, tá bom, pessoal? Integridade, né, gente? Integridade tem a ver aí, até caiu na prova dos Correios, para quem não fez a prova, não sabe, mas integridade é uma parte que está relacionado com a integridade da pessoa, ela não ser corrupta, ela não realizar fraudes, desvio éticos de conduta, né? Então é diferente da legalidade, que é o próximo tópico, né? Que está relacionado aí em seguir as funções com base na lei que existe no nosso país, tá bom? Liberalidade, a gente vai ver que a liberalidade ela é o quê? É o ato da pessoa, né, um princípio da pessoa conferir bens, caridades, afeições a outros. Isso pode tudo estar dentro da lei, está certo. Você pode fazer isso. Porém, se você fizer isso com intenções, né, com segundas intenções de, por exemplo, se promover dentro da empresa, gerar um conflito de interesse entre você e a empresa, ou entre outras pessoas, aí é um problema. Tá bom? A moralidade, como eu falei, né, a gente falou da ética, agora falando da moral, é sempre realizar suas funções com honestidade e também junto com o princípio da legalidade, né, pessoal? Não adianta você falar, isso aqui é moral, mas ao mesmo tempo você está infringindo uma lei, então isso pode gerar um problema. E lembrando, gente, não é porque algo é legal, né, está dentro da legalidade, que é moral. Existe essa distinção também. A gente estuda isso um pouco mais na filosofia, né? Mas é sempre ter bom senso. O bom senso é muito importante, tá, pessoal? Nepotismo. O que é nepotismo, né, pessoal? Nepotismo é você gratificar, você de alguma forma se beneficiar ou beneficiar terceiros que são da sua família ou que indiretamente você vai também se dar bem nessa situação, né? Então eles colocam aqui, ó, cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Ou seja, pessoas que têm alguma relação com você, uma relação familiar, por exemplo, né? Principalmente familiar, quando a gente fala de nepotismo, né? Ou pessoas que você é amigo e aí você coloca essa pessoa, por exemplo, para ela nomear um familiar seu. Isso também não pode, tá, gente? Então, tudo isso é errado. O nepotismo em si é vedado na lei. Presente, como a gente falou do brinde, né? Agora falando do presente, né? Agora, o brinde a gente falou que não tinha valor comercial, né? Um presentezinho, alguma coisa assim, né? Que não vai fazer
com que você ganhe um valor monetário por aquilo. O presente já tem um valor, né, um valor comercial. E ele é proibido, tá, gente? Ele é proibido de ser aceito dentro das instituições públicas, tá? Aqui dentro da Embrapa, por exemplo, também. Então, sendo proibida a aceitação por pessoa, empresa, entidade que tem interesse em decisão da autoridade ou do órgão a que essa pertença. Então, assim, gente, o que isso quer dizer? Que a pessoa dá um presente e aí ela vai ter uma subjetividade naquele presente, né? Ela vai querer algo em troca, ela vai querer uma melhoria em algum setor, sabe? Alguma pessoa, ou como eles colocam aqui, né? Empresa, entidade, né? Então isso é errado. A aceitação de presentes é vedado. Publicidade tem a ver com a divulgação dos atos administrativos da empresa, né? Sempre relacionado à transparência, que a gente vai ver em breve, né? Então tem que ser divulgado o que é feito dentro da empresa, né? A responsabilidade, que tem a ver aí com a parte que as pessoas que fazem atos na empresa, que tomam atitudes, elas vão arcar com as suas consequências relacionadas àquele ato, né? Então essa é a responsabilidade, tá, pessoal? A transparência, né, tem muito a ver com a parte da publicidade que eu falei, que nada mais é do que, além de ter relação com a publicidade, tornar acessível e compreensível os atos públicos. Ou seja, você consegue ver, por exemplo, salários do pessoal da Embrapa, né? Você consegue ver a receita que a Embrapa gera e tudo mais, isso tudo no portal da transparência, né? Porque isso vai em total encontro com o princípio da transparência, tá bom? E aí nós entramos aqui em princípios, valores e missão, né? Então, quando a gente fala de princípios, né, a gente fala que todos têm que seguir esse código, né? E todos têm que seguir o código com base em vários princípios, como a gente já listou muitos deles aqui, né? Legalidade, impessoalidade, isonomia, moralidade, publicidade, né? Entre outros, que você consegue pegar aqui, ler eles com muita calma, tá? Se você pegar o código aí e você baixar esse código, tá? E se você ficar com alguma dúvida, gente, em relação a alguns princípios, cara, tem muito vídeo aqui no YouTube, tem muito conteúdo na internet sobre os princípios em si, tá? Mas os princípios que ele cita, que são os mais importantes, são esse do tópico número 5, tá bom, pessoal? Você consegue pegar os mais importantes aqui, como a gente já comentou. Os valores da empresa, né? Quem se aplica esse código, né? Tem que fazer as atividades visando o bem comum e os objetivos institucionais, né, pessoal? Então, você vai fazer as suas atividades visando o bem da empresa, o bem da sociedade, do meio ambiente também, né? Mas também os valores e objetivos institucionais, tá, gente? Sempre tratando a empresa com devido respeito. E a missão, né? Esse é muito importante, tá, gente? Talvez a parte mais importante do tópico 6 aqui, é que a missão da Embrapa é promover, estimular, coordenar e executar atividade de pesquisa com o objetivo de produzir conhecimento, tá? Então, ó, a missão da Embrapa é promover, estimular, coordenar com o objetivo de produzir conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento agrícola do país. Então ele coloca aqui, né? O nome da Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E ele vai utilizar, então, desse nome, né, como missão. Promover, estimular, executar as atividades com o objetivo de produzir conhecimento, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, né, de conhecimentos agrícolas. Tá bom, pessoal? E vamos para as obrigações. Aqui a gente vai ver algumas obrigações da empresa, tá, gente? A gente vai ver aqui, ó, que a empresa, a Embrapa, isso são obrigações dela, tá? Da Embrapa. É propiciar o desenvolvimento profissional do seu corpo funcional, tá? Ou seja, as pessoas vão evoluir dentro da empresa. Isso é obrigação da Embrapa, que eles desenvolvam as pessoas que trabalham na empresa, tá? Propiciar o acesso a informações e decisões relacionadas à sua atuação,
tá? Então, ou seja, tudo aquilo que a empresa gera, com base no princípio da publicidade, tem que ser publicado, resguardando o sigilo nas hipóteses previstas, né, pessoal? Existem alguns sigilos que são importantes de serem guardados, né? Então, tem coisa que a gente não pode divulgar, então é isso, né? Então, se uma questão te falar que tudo da empresa tem que ser publicado e tudo mais. Não, nem tudo, né, gente? Tem coisas que tem sigilo, né? Existe um sigilo da empresa, né? Isso é resguardado por algum tipo de legislação, tá bom? A liberdade de expressão de ideia das pessoas, né? Sem denigrir ou a imagem da empresa ou das pessoas da empresa, né, pessoal? E aqui a gente consegue ver, ó. Eu vou pular alguns, tá? Isso vai ser comum, tá? Porque isso é muita coisa. A gente pode fazer um vídeo de questões, que eu vou fazer mais na frente, na verdade, realmente eu vou fazer. E a gente vai ver que alguns assuntos são mais importantes que outros aqui, tá? Assegurar o sigilo das informações de ordem pessoal, ou seja, a pessoa que trabalha na empresa, na Embrapa, né? A Embrapa ela não vai divulgar informações pessoais daquela pessoa, a não ser o que está previsto na transparência, né? Que a gente já viu. Promover melhoria da qualidade de vida dos seus agentes públicos, proporcionando-lhes bem-estar, saúde, higiene e segurança no ambiente de trabalho. Então é isso, né, pessoal? É obrigação da empresa. Quando a gente pega para ver, por exemplo, a parte de norma de regulação, né, que são partes ali que podem cair na sua prova, dependendo do cargo que você for fazer, como, por exemplo, a técnicos de laboratório, você vê que na NR32, se eu não me engano, ou na NR6, uma das duas, eu estou agora um pouco confuso, que eu não peguei para ver essa parte, estou falando agora mesmo, que são normas regulamentadoras, tá, pessoal? Você observa que dentro dessas normas tem obrigações da empresa, tá? Do empregador, como é o caso da Embrapa. E alguma dessas obrigações é o quê? É a higiene do local de trabalho, tá? Então isso é uma coisa prevista em lei, tá, gente? Já agora as obrigações dos empregados, né? A gente falou do empregador, que é da Embrapa, agora dos empregados, né? Olha, temos aqui, ao omitir opinião pessoal, salvaguardar a imagem institucional da Embrapa e de seus empregados. Ou seja, você pode falar suas opiniões, você tem a liberdade de expressão. Só que se você for falar das suas opiniões, sejam elas políticas ou pessoais sobre qualquer assunto, você não vai poder mencionar a Embrapa no meio disso. Que isso sim é errado, tá bom? Zelar pela segurança das informações técnico-científicas em observância aos normativos institucionais sobre proteção do conhecimento. Ou seja, você não vai ficar também divulgando as informações de pesquisa do que está acontecendo em relação ao desenvolvimento de determinados estudos e pesquisas da empresa, né, por aí fora. Isso tudo só pode ser feito com um ok, né, com uma permissão da própria empresa, tá bom, pessoal? Priorizar no processo de planejamento, execução e validação de pesquisa o cuidado com o meio ambiente, biodiversidade, o ser humano, né, gente? Isso aqui tem muito a ver também com a biossegurança, né, pessoal? Então, ter esse cuidado, sim, as pessoas têm que ter esse cuidado quando trabalham na Embrapa. E respeitar as competências, né, dos níveis hierárquicos formalmente instituídos, né? Ou seja, se existe hierarquia dentro da empresa, você tem que respeitá-la, né? Saber qual é o seu cargo e saber que existem superiores, tá, pessoal? E também o mais importante, que eu acredito que seja algo que pode cair na prova totalmente, é conhecer este código, as políticas e normas da Embrapa, comprometendo-se com o seu fiel cumprimento. Beleza, pessoal? Ou seja, tem que conhecer o código. Quando você assina, você faz um termo de compromisso com o código, né? Então você tem que conhecer, você tem que entendê-lo, por isso que cai na prova. Agora tem as obrigações gerais, aquelas obrigações que servem tanto para a empresa quanto para o empregado, né? Então, ser assíduo ao trabalho, né? A pessoa tem que comparecer ao trabalho, né? Portar de modo visível a identificação funcional, ou seja, o crachá tá ali,
né, identificando que ela pertence à empresa, que ela está lá dentro do local de trabalho, então ela pertence, ela tem ali seu registro e tudo mais, né? Sendo ela dentro ou fora do serviço, tá, pessoal? Apresentar o trabalho com vestimentas adequadas, isso aqui é bem óbvio, né? Você não vai chegar lá sem camisa, com roupas com decote, esse tipo de coisa, né? Manter limpo e organizado, então a conservação do local de trabalho, isso também é muito importante, é uma obrigação muito importante do próprio empregado, né? Cumprir as normas sobre acesso a informações, respeitando as regras sobre a proteção e controle de informações sigilosas. Isso é uma coisa que eu estou frisando, porque ela pode cair na prova como pegadinha, né? Falar, tudo pode ser contado por conta do princípio da publicidade e da transparência, né? Nem tudo, né, gente? Tem coisas, tem informações que são sigilosas. Conhecer e se manter atualizado sobre orientações, notícias informativas da Embrapa. Se a gente vê aqui em cima, ó, nas siglas a gente vê o Boletim de Comunicação Administrativas, o Sistema Eletrônico de Informações, né? Tudo isso tem aí relação com essa parte, tá, desse tópico, ok? Voltando aqui, buscar seu aprimoramento profissional. Então a Embrapa ela fala que isso é importante, né? Que a pessoa não se acomode no cargo, que ela busque aprimoramento profissional, que ela avance naquela carreira, né, pessoal? E obedecer às normas de saúde e segurança de trabalho, utilizando adequadamente EPI e EPC, né, pessoal? Dependendo da sua atividade. Então, a utilização de EPI e EPC, elas são de extrema obrigação, tá, gente? Vocês têm que utilizar o EPI e EPC para realizar as atividades adequadas para aquele EPI e para aquele EPC, tá bom? Essa parte aqui é muito importante também, tá, pessoal? Que é comunicar imediatamente seus superiores ou acionar diretamente os canais de denúncia. Quais são esses canais de denúncia? Pode ser a ouvidoria, superiores, como diz aqui, comissões, tá bom? Sobre todo qualquer ato ou fato contrário aos princípios e normas da Embrapa, tá bom? Então, gente, é imediato. Aconteceu um problema, imediatamente você informa. Não é daqui a um mês, você não vai ficar pensando, será que eu vou, não vou? Não, você informa, tá? A empresa está falando que você tem que fazer isso, ok? E tem questão que cai isso, tá, gente? Cai assim mesmo. O empregado viu uma situação que é contra o código, ele ficou pensando por algumas semanas do que fazer e decidiu tomar uma decisão. Está correta a atitude dele? Não, ele deveria ter tomado a atitude imediatamente, tá bom, pessoal? Tem as obrigações digitais também, né? Que são aquelas relacionadas à tecnologia. Então, é utilizar os recursos de informação e comunicação com estrita observância aos normativos e orientações corporativas, né? Ou seja, utilizar os recursos de tecnologia da Embrapa com a finalidade que ele tem dentro da empresa, né, pessoal? Prezar pela integridade, credibilidade, atualidade e qualidade dos conteúdos relacionados à Embrapa, né? Ou seja, não é você divulgar fake news sobre a empresa, divulgar informações que são não só falsas como as fake news, mas também informações que vão contra o código de ética da própria empresa externamente, né, em blogs, em sites, né, e também com o devido respeito, utilizando a gramática correta, formalidade e tudo mais, tá bom? Citar a Embrapa, tá, como fonte, isso é muito importante. Então, você vai dar uma notícia em relação à Embrapa ou alguma informação que tem a ver com as pesquisas da Embrapa, você usa a fonte da Embrapa, tá? E contatar a área de comunicação da unidade que se encontra lotado, né, ou seja, onde você trabalha, se você pode ou não divulgar alguma informação relacionada à empresa, né? Então, você primeiro contata a área de comunicação da sua unidade e se você for autorizado, você então divulga aquela informação, ok? E o empregado ele é responsável por posicionamentos pessoais ou profissionais publicados. Não é obrigação da empresa, é do empregado. Né? Não é responsabilidade, perdão, da empresa, é do empregado, ok? Se ele fala em nome da empresa, a responsabilidade é dele. Ou seja, o que é responsabilidade? Arcar com suas próprias consequências.
Temos as obrigações específicas também, né, pessoal? Que é exercer suas funções e de comando e liderança com base nas orientações normativas da Embrapa. Ou seja, essas obrigações específicas, elas estão relacionadas com os cargos de liderança, tá, gente? É importante também saber o que um líder pode ou não fazer dentro da empresa, tá bom? E assim, gente, os deveres, né, melhor dizendo, tomar todas as providências de forma imediata, lembra sempre disso, tá, gente? Se vai tomar alguma atitude, ela tem que ser feita de forma imediata. Para aplicação de sanção, o que é sanção, gente? Punição, né? Disciplinar quando membros de equipe cometerem quebra de conduta prevista nesse código. Informar a autoridade competente a existência de indícios de transgressão a este código de conduta ética e integridade. Ou seja, informar, comunicar imediatamente. Ok? Observar as normas de sigilo e segurança das informações, mesmo após a desocupação do cargo. Então, se tem algo que está em sigilo e você nem trabalha mais na Embrapa, por exemplo, você tem que manter aquilo no sigilo. Tá? Isso está dentro do Código de Conduta e Integridade e Ética da Embrapa. Tem as vedações gerais, né, pessoal? Agora vamos para essa parte de vedações gerais. O que é vedação? É aquilo que não pode ser feito, ok? Existem alguns tipos de vedações. Vamos começar aqui, como está previsto no Código de Conduta, as vedações gerais. Então vamos lá. Praticar qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, né, gente? Então, respeito, né, em primeiro lugar, respeito com a sua função, respeito com as pessoas que trabalham ao seu redor, apoiar ou ter participação em qualquer ação que atente contra a ética, né, gente? Moral, honestidade, dignidade da pessoa humana. Então, isso tudo é importante. Praticar ou compactuar por ação ou omissão, né? Então, ou seja, você praticar um ato que vai contra o código de conduta, uma ação, ou até mesmo ser omisso a alguma atitude, né, pessoal? Então, você viu um ato de transgressão e você foi omisso, você não fez nada. Isso é errado. Isso está na parte de vedações gerais, tá bom? Ser conivente também não pode, tá, gente? São coisas que parecem óbvias, lógicas, mas estão no código de conduta e você tem que saber. E na hora da prova pode cair uma pegadinha de ele trocar uma palavra assim. É plausível ser conivente, mas não ser omisso. Aí você vai, se confunde, marca a certa, errou, entendeu? Utilizar meios ilícitos ou contrários às normas de orientação da Embrapa na busca de notoriedade para si, para a sua equipe, para a sua unidade ou para terceiros. Ou seja, aquilo que vai no conflito de interesses privado e público, né, gente? Então eu vou querer ganhar notoriedade, eu vou querer ganhar alguma vantagem com aquilo, então eu faço esse ato, né? E é errado, né, gente? Manifestar-se em nome da empresa quando não existe essa autorização, né? A gente já falou um pouco sobre isso, tem que ser pedido essa autorização, tá? Divulgar resultados de pesquisa em prejuízo de processos de proteção do conhecimento ou da publicidade, melhor dizendo, a resultados ainda não validados por pesquisa, né? Então, aquela parte do sigilo e também de uma pesquisa está rolando, e aí eu já falo o resultado que vai ser da pesquisa, mesmo sem ter esse resultado, então isso também completamente contra o código. Utilizar sistemas e canais de comunicação disponibilizados pela Embrapa para a prática de atos ilícitos. Então você está dentro da empresa, está utilizando os canais de comunicação da empresa, e aí você começa a falar coisas que vão contra o código, né? Pornografia, propósitos estranhos a interesses institucionais, como é dito aqui, né? Boatos, algo ilegal ou ofensivo em relação a alguém, né? Então tudo isso é vedado. Utilizar recursos da Embrapa ou seu patrimônio para apoio de partidos políticos ou campanhas, tá dentro das dependências da empresa ou até mesmo fora, né? Então você tem que ter esse bom senso, né? Retirar da Embrapa sem estar legalmente autorizado qualquer documento, livro, tecnologia que pertence ao patrimônio da empresa, né? Isso também não pode. Comercializar produtos dentro da Embrapa, né? Você não pode chegar e vender alguma coisa lá dentro. Isso também é completamente errado. E eu coloquei essa parte que é muito importante, que já caiu em questões de Sebrasp, inclusive, tá, gente?
apresentar-se embriagado ou sob efeito de qualquer droga ilícita no ambiente de trabalho ou fora dele, em situações que comprometam a imagem profissional e, por via reflexa, a institucional. Ou seja, você se encontra em algum local, tá, de uma maneira que compromete a sua imagem, né? Mesmo que você não esteja no trabalho, mesmo que você não esteja ali fazendo uma função do seu trabalho, isso é completamente contra o código de conduta, como a gente diz, a conduta é como você se comporta, e ética, integridade da Embrapa, tá bom? Continuando. Vedações relacionadas ao conflito de interesse. Essa parte é importante, né? Eu já falei bastante sobre conflito de interesse aqui. E eu dou notoriedade a manter atividades paralelas que afetem o seu desempenho dentro do horário de trabalho, né, gente? Então você não vai ficar ali lendo uma revista, mexendo na internet, usando o Instagram, falando no WhatsApp, então você tem que trabalhar, né? Então é trabalho, é foco, é isso. Prestar serviço de consultoria ou assistência técnico-administrativa para concorrentes, né, gente? Então você não vai dar informações nem prestar consultoria a concorrentes da Embrapa, né? Isso é bem óbvio e você não pode fazer porque, a não ser que exista essa autorização prevista em lei, né? Divulgar ou fazer o uso de informações privilegiadas, né? Novamente falando do sigilo, né? E aqui a gente vai para a parte de vedações relacionadas a nepotismo. Já expliquei o que é nepotismo, né? Tem relação aí com familiares, conhecidos, né? E terceiros que têm relação aí até de terceiro grau da sua família. Então você não pode utilizar a sua posição de poder para nomear, contratar, favorecer um ou mais parentes ou levar outra pessoa a indicá-los, tá? Então, ou seja, eu tenho um conhecido na empresa que ele confia em mim, que a gente tem uma confiança mútua, e eu falo, me indica ali meu tal pessoa que é da minha família, isso também não pode, tá, pessoal? Ter ascensão funcional direta sobre o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, como eu falei, né? Independente da sua afinidade com a pessoa, né? Se for familiar, não pode. Tem as vedações relacionadas a presentes, brindes e eventos, né? Que é aquela parte que eu já falei, que é presente é algo que não pode, brinde só pode um a cada 12 meses, no máximo, né? E os eventos também tem uma parte sobre eles aqui, então vamos ler. Você não pode pleitear, solicitar, provocar, sugerir, receber de terceiro qualquer tipo de ajuda financeira, tá, que excedam os valores permitidos por lei. Ou seja, existem valores. Brinde, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa. Tá? Para o cumprimento de suas funções ou para influenciar outro empregado para o mesmo fim. Ou seja, gente, você não pode receber nada com segundas intenções, né, para ganhar vantagem em cima daquilo, né? É como se fosse até mesmo um suborno, né? Isso pode ser caracterizado como suborno, então você não pode aceitar esse tipo de coisa. Aceitar patrocínio, né, gente, de qualquer tipo de despesa para congressos, feiras ou qualquer outro evento, né, incluindo passagens aéreas e hospedagem de instituições financeiras, fornecedoras e prestadoras de serviço, ressalvados aqueles autorizados pela Embrapa. Ou seja, você não pode receber patrocínio, né, para uma ajuda financeira se você tem que ir em algum evento, a não ser que a Embrapa autorize. Tem as vedações relacionadas à internet também, tá, gente? Que é prejudicar o rendimento do trabalho em relação do uso não apropriado da internet, como a gente já falou um pouquinho, né? E utilizar os recursos de tecnologia da informação e comunicação disponibilizados pela Embrapa para acessar, transmitir ou armazenar ou divulgar qualquer material. É negativo, né, pessoal? Então, é isso que a gente está falando, né? Você não vai utilizar a internet da empresa ou utilizar o computador da empresa para divulgar qualquer coisa que é contra o Código de Conduta e Ética e Integridade da Embrapa, né, pessoal? Representar ou falar em nome da Embrapa na internet, a não ser que você seja autorizado, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Utilizar correspondência eletrônica institucional para administração de contas pessoais em mídias sociais, então utilizar a Embrapa como nome de algum perfil, alguma coisa assim, né? Ou até mesmo
criar blogs, hot sites, grupos, comunidades, né? Sem a autorização prévia da Embrapa, tá bom? Até mesmo utilizar a logomarca da Embrapa, tá, gente? Isso não pode, tá bom? Vedações específicas dos gestores, tá, gente? Então, ou seja, o que o gestor, né, aquele pessoa com cargo superior pode ou não fazer. Então aqui a gente coloca desviar membros de sua equipe para atender interesse em particular. Não pode. Praticar atos de liberalidade, né? A gente falou sobre liberalidade. Tem a ver aí com a parte de fazer caridade, aceitar, né, afeições e tudo mais relacionados que não tem um valor comercial, né, mas em detrimento de interesses, né? Interesses o quê? Interesses, né, secundários, como econômicos e sociais da Embrapa, tá? Responsabilidades e sanções, ou seja, o que você tem que arcar com suas consequências e aquilo que são as punições, as sanções. É de responsabilidade de todos a quem se aplica este código comunicar qualquer violação ou indício de violação aos princípios definidos nesse código, as leis e demais normativos, não importando qual seja a identidade ou cargo do suspeito da infração. Ou seja, pode ser um superior, pode ser até um presidente, pode ser qualquer pessoa da empresa. Se ela faz um ato que vai contra o Código de Conduta e Ética, você tem que informar imediatamente, tá? Tendo até penalidade em caso de omissão, tá, gente? Então você tem que informar. Todos a quem se aplica esse código sujeitam-se à responsabilização nas esferas civil, penal, administrativa, por eventuais atos praticados pela violação. Então, todos isso, esse aqui é o conceito até de isonomia, né, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Os procedimentos adotados pela Comissão de Ética da Embrapa, a gente vai ver que existem vários tipos de comissões, tá, gente? No código, no manual, ele vai citar dois importantes agora, tá? Que é o CEE, né, que é a Comissão de Ética da Embrapa, tá? Que se ela realmente observa que aquela pessoa cometeu um ato que vai contra as normas, pode culminar na aplicação de penalidade de censura ética, tá? Que essa é a penalidade que o Código de Ética, perdão, que a Comissão de Ética pode fazer, ok? Canais de denúncia, né, gente? É importante conhecer os canais de denúncia para você fazer as suas denúncias quando for necessário, né? Como eu falei, imediatamente. E quais são os canais de denúncia? Superiores hierárquicos, ouvidoria, as comissões permanentes de prevenção e combate ao assédio moral, em caso de assédio moral ou sexual, tá? E sempre que você fizer uma denúncia, ela vai ser colocada totalmente em sigilo, tá, pessoal? Lembra que a gente falou da publicidade, mas existe alguns casos que existe o sigilo, né, gente? E será julgada e apurada como falta grave qualquer tentativa de retaliação, ou seja, a pessoa quer se vingar de você porque ela descobriu que foi você que utilizou um canal de denúncia para denunciar ela faz uma retaliação, isso também será colocado como falta grave. E finalmente, chegando na parte de disposições finais, temos aqui que esse código está disponível na intranet e no sítio eletrônico da Embrapa, sendo enviado preferencialmente no formato digital a todos a quem se aplica, ou seja, todos têm que assinar esse código, cumpri-lo, tá, gente? Eles vão assinar o termo de compromisso, que a gente vai ver lá embaixo daqui a pouco, pelo sistema, tá, eletrônico de informação. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, o SEI, que a gente viu aqui em cima, ó. Cadê? Sistema Eletrônico de Informação, tá? Voltando aqui. Os prestadores de serviço e parceiros da Embrapa, tá, também têm a obrigação de observar e cumprir esses códigos, tá, pessoal? Então, não é só os empregados da Embrapa que são contratados. Os prestadores de serviço, os parceiros, aqueles são os agentes públicos, têm que cumprir o código. E no ato da contratação, todo empregado deve ser orientado quanto à necessidade de leitura desse código, tá? E qualquer empregado pode realizar a proposição de atividade de aprimoramento desse código. Ou seja, se você for contratado pela Embrapa, você pode sim utilizar ler o código, observar se necessita mais alguma coisa e pedir um aprimoramento dele.
cabendo ao DE, né, que é a diretoria executiva, as demais instâncias responsáveis pela conduta, ética e integridade, avaliar e encaminhar para o CONSAD, né, que é o Conselho Administrativo, ok? E, por fim, a Embrapa proporcionará treinamento periódico, no mínimo anual, sobre o código, tá? E também sobre a política de gestão de riscos administradores, tá, gente? Então, basicamente é isso, tá bom? Aqui a gente vê o termo de compromisso que você tem que assinar quando você vira um empregado da Embrapa, que você leu, que você vai cumprir esse código. Então é isso, pessoal. Vou voltar aqui para mim. Pessoal, se você gostou aqui da aula, considere deixar um like, um comentário, tá? E também se inscrever no meu canal. Eu vou trazer uma próxima aula falando sobre questões, né? A gente vai trazer algumas questões aqui para que a gente resolva e a gente fixe, então, esse conteúdo, tá, gente? Muito obrigado aí por todos que ficaram. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos, tá, gente? E também me sigam no Instagram, @gabiconcursos. Vou trazer alguns vídeos por lá também. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.